Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu trago para vocês hoje um vídeo sobre Nathaniel Adam. Talvez você não conheça o nome, né? Mas o Nathaniel Adam foi um membro de oficial de elite das Forças Aéreas acusado injustamente de traição. O Major Nathaniel Adam foi acusado injustamente de traição e culpado, considerado culpado, ele foi levado à pena de morte. Mas quando ele viu que ele já era, né, já ia para a pena de morte, ele ia para o corredor da morte, oferecendo para ele um acordo. Você vai participar de um experimento nuclear e se você sobreviver, você vai ser perdoado dos seus supostos crimes. E aí você vai ser um instrumento de força, uma arma militar. Ele já ia morrer mesmo. Então, como ele já ia para o corredor da morte, né, condenado injustamente e disposto a reparar a sua honra e a sua integridade, ele aceitou as condições impostas pelos oficiais do alto escalão e foi cobaia desse experimento. Né? Um experimento que o tornaria uma bomba nuclear e que era altamente arriscado e que provavelmente ele ia morrer. Só que ele não morreu. O procedimento nuclear a qual ele foi exposto foi um sucesso. Ele sobreviveu, contrariando as expectativas, só que tem um probleminha. O procedimento deu uma pequena falha, o arremessando décadas no futuro. Né? Ele desapareceu e foi arremessado décadas no tempo. Com um corpo metálico e que servia de contenção para a própria radiação, ele foi arremessado décadas no futuro e passando a atuar como um super-herói. Agora, Nathaniel Adam, como Capitão Atom, passou a ser uma figura de autoridade e integrando ali elites da Liga da Justiça. Como um super-herói, ele sendo conhecido como Capitão Átomo, tinha algumas habilidades: manipulação de energia em nível quântico, absorção de energia, emissão de energia, voo em velocidade supersônica, superforça, invulnerabilidade, alta resistência, manipulação da matéria em nível atômico, viagem no tempo, mas em algumas versões, não em todas, tá? Só em algumas dos quadrinhos. Ele também tinha criação de campos de força, além de um potencial destrutivo gigante, já que ele era uma bomba nuclear viva. Quando o exército descobriu que o Capitão Átomo era o major, né? O major Nathaniel Adam, ou seja, tinha um registro militar, eles usaram essa informação e, de fato, usufruíram um pouquinho ali dos poderes do Capitão Átomo, né? Então, vez ou outra, o Capitão Átomo vê entre a cruz e a espada, entre as suas obrigações como Capitão Átomo, o herói, e o Major, né, o Capitão Major Nathaniel Adam, a serviço do governo dos Estados Unidos. O Capitão Átomo usa um traje de contenção metálico que é a parte da pele dele, tá? Foi fundido a pele dele durante a experiência. Ou seja, ele não tem órgãos humanos. Ele não precisa comer, não precisa respirar, nada disso. Ele é energia massiva pura. Ele é uma bomba nuclear andando por aí. A única coisa que mantém ele humano é o seu aspecto humanoide, né? Ali naquela camada metálica, e também o fato da sua consciência e sentimentos ainda permanecerem. Então ele tem sim as funções cognitivas de quando ele era humano e também permanece tendo os sentimentos de um humano. Mas ele já não é mais biologicamente humano, já que ele tem a composição de uma bomba nuclear. O corpo de Nathaniel Adam é feito com metal alienígena fictício que os soldados usaram justamente para conter e criar uma espécie de armadura que contivesse a radiação e a energia do qual o próprio Nathaniel Adam seria formado caso a experiência desse certo. Então, como deu certo, o corpo dele é constituído por uma armadura que não só protege ele de não explodir como uma bomba normal, como também protege as pessoas em volta de não morrerem por contaminação por radiação, visto que se essa armadura rachar, tem dois riscos. Tem o risco dele explodir como uma bomba nuclear, né, tipo, sei lá, bum. E também o risco desse vazamento causar uma exposição por radiação e matar a pessoa mais próxima ali por radiação. Então, atua como uma armadura de proteção. E esse metal é um metal alienígena no qual os soldados tiveram acesso.
O Capitão Átomo já fez o salto dos quadrinhos para as telonas, principalmente ali na década dos anos 2000, né? Em meados de 2000, na animação Liga da Justiça Sem Limites, onde ele fez participações icônicas, inclusive demarcando ali um conflito ético muito grande, já que ele era um Capitão Athanael Atomos, e não o Capitão Átomo. A patente dele de capitão, né? Ele é um capitão do exército. O exército logo descobriu que o Capitão Átomo é um capitão do exército. E usou isso, deve ter uma patente mesmo, deve ser um oficial do governo, um explaimento do governo, muitas vezes para voltar ele contra os próprios membros da Liga da Justiça. Inclusive, nessa animação, o Liga da Justiça Sem Limites, ele foi forçado a ajudar a organização conhecida como Cadmus a manter um herói conhecido como Questão como prisioneiro. Quando o Superman veio ajudar no resgate, o Capitão Átomo foi forçado a lutar contra o Superman. Ele é um dos poucos heróis que consegue rivalizar momentaneamente com o Superman, visto que ele consegue controlar a radiação. E isso, como ele mesmo diz, inclui a radiação do Sol Vermelho, que é a radiação de Krypton que dá fraqueza, né, causa vulnerabilidade ao Superman. E ele também tem um nível de super força e resistência. Ou seja, sim, ele pode bater de frente com o Superman. Mas durante essa animação, foi provado que o Superman, sem se controlar, né, sem se segurar tanto, pode superar a resistência do Capitão Átomo, chegando a rachar a armadura de contenção dele e causando a ele inconsciência, ou seja, brigar com o Superman sem o Superman se segurar pode não ser uma boa ideia. Mas quando ele percebeu que o Capitão Átomo já estava ferido e supostamente inconsciente, ele levou o Capitão Átomo de volta ao QG da Liga da Justiça e impediu que o Cadmus e o governo tratassem dele. Ou seja, ele entendeu as motivações do Capitão Átomo enquanto um soldado e o acolheu enquanto um herói. Em diversas histórias, o Capitão Átomo tem esse conflito, né? Entre o dever de ser um soldado e a honra de ser um herói. Então, aquele negócio de dever e honra, aquela coisa da ética e da honra militar. Ele entra em conflito com o herói e o militar em algumas ocasiões durante esses quadrinhos, né? Mas ele é um dos heróis, com certeza, mais poderosos da DC Comics. Isso, sem sombra de dúvida. Conseguindo, de novo, eu ressalto, rivalizar com o Superman durante um espaço de tempo. Mas se o Superman remover as restrições que ele mesmo psicologicamente coloca nele, né? Tipo, não posso bater com a mão muito pesada e resolver bater com a mão realmente pesada, eventualmente o Capitão Átomo vai acabar se ferindo ou desmaiando. Sinceramente, em termos de poder bruto, o Capitão Átomo é um dos mais poderosos da DC inteira. Só que ele tem ali 3 ou 4 pontos fracos muito gritantes que eu vou ressaltar para vocês agora. O primeiro é justamente o que cabe como armadura de proteção ou sua pele. Porque se essa sua pele rachar, ele pode explodir como uma bomba. Bum! Morreu. E se ele explodir, ele mataria vários ao redor dele. Então, assim, tem essa eventualidade. Se alguém como o Superman ou com um nível de força conseguir rachar a armadura, né? Porque ela tem um certo nível de resistência. Então não é qualquer tiro que vai resolver. Mas se alguém como o Superman conseguisse quebrar essa armadura, rachar, né? O nível de radiação poderia causar uma explosão que eventualmente mataria não só o Capitão Átomo, mas quem estivesse perto. Outro ponto também é que, apesar de muito poderoso, como eu já ressaltei, ele é um militar e não só um herói. Então, às vezes, ele se vê contra os próprios super-heróis a serviço do governo. Então, tem outro ponto, que é o ponto psicológico, né? Que é o ponto de ficar sempre entre a cruz e a espada, entre a ética heróica e a ética militar. Aquelas duas éticas que nem sempre se conversam. E eles não dão para ele dispensa militar, porque sabem que ele é uma arma. Então, não dá para um exército dispensar uma arma que o próprio exército criou. Não dá para fazer isso. Então, às vezes, ele é visto contra os próprios heróis, o que gera um conflito muito grande para ele. E, além disso, a gente pode considerar também que ele não tem grandes níveis de força. Tipo assim, ele é super forte e tem uma resistência muito grande, mas ele não é o mais resistente e também não é o mais forte. Como eu disse, ele tem a mão pesada, é capaz de segurar o Superman por algum tempo. Só que se o Superman eventualmente pesar a mão, nós já vimos que o Superman é capaz de derrotá-lo. Então, assim, existe um certo nível entre a força dele, a resistência dele, e a força e a resistência do Superman, por exemplo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Essa foi a história e os poderes de Nathaniel Adam,
uma bomba nuclear viva. Alguém com capacidade, literalmente, de controlar, manipular ou explodir energias inteiras. Ele pode ser usado como fábrica de energia nuclear, inclusive chegou a ser usado desse jeito, com um alimentador nuclear em Flashpoint. Então, assim, ele é muito poderoso, mas ele não é o mais poderoso da DC. Isso é que é curioso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.